Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim, quando chega essa hora, para essa conversa sempre ao redor da mensagem do profeta, sustentada pela Bíblia. Nós estamos vivendo os dias finais da história da igreja e o profeta chamou esse dia de um novo Efésios. Efésios é um dia de graça e ele o comparou com o livro de Josué do Velho Testamento, quando o Espírito de Deus introduziu, veja, a igreja, vamos assim chamar, os chamados para fora, que saíram do Egito, debaixo do pilar de fogo, tiveram a Páscoa lá no Egito e saíram e foram batizados do mar e saíram peregrinando, sendo liderados pelo anjo do Senhor, atravessaram o deserto até chegar na terra da promessa. Veja, e eles então foram colocados debaixo do pacto, quando Josué os circuncidou com facas de pedra. Isso significa, veja, pedra fala da palavra, fala da revelação. Veja, é a verdadeira palavra, a revelação que circuncida os nossos corações e tira a velha natureza e põe a natureza de Deus. Veja, eles foram colocados debaixo do pacto com a circuncisão. Logo em seguida, eles tomaram a Páscoa, a comunhão. Veja, isso é algo precioso, isso está falando da restauração. Ele nos fez reis e sacerdotes. A comunhão está significando que Deus nos fez reis e sacerdotes, uma comunhão perfeita, plena com Ele através do novo nascimento e, por conseguinte, o batismo com o Espírito Santo, e Deus mesmo desce aqui no tempo do fim como o grande El Shaddai. Veja, El Shaddai, aquele que tem seios, como uma mãe cuidando de seus filhos. Quando Deus apresentou-se a Abraão, Abraão tinha 100 anos, mas Deus disse para ele: olha, para mim você ainda é um bebê. Veja, é um bebê que precisa do seio para alimentar-se e para crescer com vigor e com estrutura. Agora, esse dia de graça, que foi chamado pelo profeta de o novo Efésios, veja, é o dia em que Deus tem nos colocado debaixo do pacto. Veja, que ele tem feito com a semente real de Abraão. Ele aparece em Apocalipse 10, com a peruca branca em sua cabeça e o arco celeste ao redor dessa peruca branca. Então, quando ele aparece em forma de um arco-íris, ele está dizendo para a semente real: eu aceitei o sacrifício. E Deus tem nos colocado debaixo do pacto, da promessa que ele tem feito para a semente eleita, que é a vida eterna, que é nos colocar dentro da terra da promessa. Nossa promessa é a vida eterna. Veja, nossa terra é o batismo com o Espírito Santo, por conseguinte, vida eterna. Então ele nos está colocando, veja, através de seu poder sobrenatural. Essas são as obras maiores. Isso é maior que curar um cego. Isso é maior que expulsar demônios. Isso é maior do que criar os esquilos. Isso é muito maior. É colocar a verdadeira igreja dentro da promessa. E a promessa é vida eterna. Nenhum homem pode dar a outro homem vida eterna, por isso que a terceira etapa não seria imitada. A primeira etapa foi imitada, a segunda também, porém a terceira não seria imitada, porque ele disse: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E ele disse: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então esse é um tempo de graça para nós. Veja, sendo colocados na terra da promessa, através da luz da palavra. Veja, a verdadeira igreja se alimentando da revelação dessa mensagem. Então ele toma o livro de Efésios e ele toma os primeiros versículos do capítulo 1 e ele o eleva a um patamar que só um profeta poderia fazer. Veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. Veja, o profeta eleva isso a um patamar que nenhum teólogo pôde fazer isso, nem mesmo a mente humana seria capaz de fazer. Ele o eleva a níveis altos. Veja,
graça. Veja, aquela pedra cortada sem mãos, de Zacarias capítulo 4, aquela pedra com 7 olhos, essa pedra é Cristo, o renovo. E Deus esculpiu aquela imagem, aquela obra-prima, na primeira vinda e também aqui na segunda vinda. Ela veio clamando graça, graça a ela. Ela, consequentemente, é a igreja. Veja, graça e paz. Então o profeta toma essa palavra paz e a eleva a um patamar muito elevado. E ele prega a mensagem Shalom. Quando um judeu se encontrava com outro judeu, eles diziam Shalom, um dia de paz, um dia abençoado, um dia com Deus, Shalom, paz. E ele prega a mensagem Shalom, bom dia. Um novo dia raiou, um novo dia de graça para a igreja, ao nascer do sol. Veja, pela primeira vez na história da igreja, nesse novo amanhecer, nesse novo dia, veja, a sepultura denominacional é aberta para a ressurreição da igreja que está viva, a ressurreição para a palavra. Uma igreja agora livre das cadeias, das amarras denominacionais e de todo o poder de Satanás. Veja, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Shalom, bom dia, paz, paz para a igreja, paz para o eleito, aquele que é chamado desde antes da fundação do mundo, para se pôr de pé nesse dia final e viver da mensagem da hora, da palavra. Então ele toma a mensagem da graça. Para tomar isso, parágrafo 56, ele diz assim: porém agora, de acordo com a profecia, a pedra principal virá. A pedra principal é Cristo. E eu quero que você observe isso quando a pedra principal vier. O príncipe que irá proclamar a mensagem clamará graça, graça. Quem é esse príncipe? Jesus Cristo, o Filho do Homem, colocando a igreja debaixo do pacto. Veja, Deus tem um pacto com a semente eleita. Ele jurou a Abraão e a sua semente e a sua posteridade, que é Cristo. Porquanto quando você está em Cristo, você é a semente real de Abraão. E Deus tem um pacto contigo, tem um pacto comigo. Shalom, graça e paz. Veja, pois é pela graça que somos salvos, não por obras, a fim de que nenhum homem se jactancie. E a mensagem da graça tem sido pisada pelos pés dos homens até que se tornou uma desgraça. Outros se desapontam com tudo, mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma. E ali está onde Satanás tenta tirá-la da igreja. Portanto, é pela graça de Deus que somos salvos. Então, a deidade de Jesus Cristo, se o Senhor Deus pudesse vir lá e confirmar que aquilo é a verdade, não somente aquilo, mas através de sua palavra ele confirma que é a verdade, e através de sinais e maravilhas ele confirma que é a verdade. Então, como pode alguém criticar e dizer que graça não está certo? Que somos salvos por obras? Somos salvos pela graça, que é através da fé, não por obras. As obras mostram que você foi salvo, porém o que te salva é a graça de Deus. A graça te salva. Graça é o que Deus fez por você. Obras é o que você faz para Deus, para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Mas pela fé, sois salvos. Agora vamos ao parágrafo 63. Veja, ele agora relata a experiência que ele teve com Deus em forma de um arco-íris. Essa mensagem está debaixo de um pacto. É o pacto abraâmico. É o pacto com a semente real de Abraão. Porque nós podemos conectar, veja, o anjo de Malaquias 4, o 7º anjo, a Pentecostes, a Wesley, a Lutero, até Paulo. Paulo a Jesus, Jesus a Davi, Davi a Abraão, Abraão a Deus. Esta mensagem está debaixo do pacto abraâmico. A grande promessa de um pacto incondicional,
onde Deus está nos colocando dentro da promessa, dentro da nossa terra. Veja, e eu pensei na graça de Deus, como Ele poderia fazer aquilo, salvar até o último, e então tomaria um coitado perdido como eu, e me daria a oportunidade de pregar o Evangelho e de ver outros salvos, de vê-los curados. Veja, ver lares que foram destroçados serem consertados outra vez. Veja, e em me dar graça, eu pensei, é a sublime graça. Então vira um degradado, um simples caçador de esquilos lá na floresta e formar a si mesmo na forma de um arco-íris, o qual significa um pacto. Com uma mensagem que ele me deu para pregar e formar isso lá em um pacto que ele mesmo está detrás disso e ele estará detrás disso, porque a mensagem é de Jesus Cristo e de sua glória. Então, quando você crê nessa mensagem, por revelação, Deus tem aberto o teu entendimento, você está se alimentando não de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do Homem, Jesus Cristo. Veja, e quando você crê nessa mensagem, veja, essa mensagem está confirmada pelo pacto abraâmico, o arco-íris, o pacto. Veja, Deus sustentou o seu profeta e está sustentando essa mensagem. E quando você é verdadeiramente eleito e predestinado, e Deus te dá a circuncisão, o batismo com o Espírito Santo, Ele te põe com o Espírito Santo, Ele te põe debaixo desse pacto. E você pode crer em cada promessa. Veja, e é Ele que está operando em nós o querer e o realizar. É o mesmo que Ele fez com Ruth, lá no livro de Ruth, quando Boaz colocou 6 medidas de cevada em seu regaço. Boaz lhe proveu de alimento, lhe proveu de sustento, enquanto Boaz terminava a sua obra redentora. Como disse Noemi para Ruth, com essa comida, com esse alimento que ele te deu, é para você não trabalhar mais. Você está num dia de graça. Veja, ele está dizendo a você, alimente-se, regozije. Como ele disse a Abraão, alimenta-te de mim, enquanto eu termino aquilo que eu comecei, a minha promessa de trazer o filho prometido. Enquanto Ruth descansava, alimentando-se, ele estava lá na porta, fazendo a obra de parente redentor. Enquanto nós estamos com essa mensagem, crendo nela, nos alimentando dela, o nosso parente redentor está trabalhando por nós, está colocando cada um de nós debaixo do pacto, chamando cada eleito para se pôr do seu lado. Veja, a terra já está debaixo de julgamento. Logo ele chamará os 144 mil, sim, nem mais nem menos. Sim, eles todos agora, para serem judeus genuínos e que estão debaixo do pacto e que fazem parte dos 144 mil, têm que estar agora na Palestina, porque Deus não trata com os judeus como um povo fora da Palestina. Mas eles já estão lá, clamando. Logo ele prenderá Satanás. Veja, e a terra, o Éden, será restaurado, o grande milênio. E é aí que nós estamos chegando. Graça, shalom, paz. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um grande privilégio para mim poder estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Adoção, primeira parte, e apoiá-la com Josué capítulo 5, a partir do versículo 10. Nós sabemos que a verdadeira igreja está agora se alimentando do corpo palavra do Filho do Homem, que é a mensagem interpretada, explicada pelo anjo de Malaquias 4,
através das pregações e também através da vida dele, onde esta palavra estava manifestada. Porque nós podemos dizer que quando a palavra está manifestada, ou ela está se cumprindo naquele mensageiro, naquela pessoa predestinada por Deus, nós podemos dizer que a palavra está madura ou o grão está maduro. Veja, e havia uma festa que Israel não poderia ter celebrado ela no deserto. Era a festa das primícias, do primeiro molho maduro do fruto da nova terra. Eles só poderiam celebrar essa festa na nova terra. Veja, já era para os vencedores, para aqueles que tinham passado pela justificação, deixaram o Egito, foram santificados, foram então circuncidados através das facas de pedra, que simbolicamente significa a revelação da palavra. Veja, esses que cruzaram o Jordão e foram colocados pelo Espírito na terra da promessa. Nossa terra da promessa é a vida eterna, e a vida eterna vem pelo Espírito Santo que em nós habita. Veja, porque só há uma forma de vida eterna, essa é Deus. Ela começa aqui. Vida eterna não é um lugar para onde nós vamos. Vida eterna é uma pessoa, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses crentes que estão em Cristo, esses que já estão na terra da promessa, porque só há uma forma de entrar na terra da promessa, é pelo Espírito Santo, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, então quando esses crentes, esses verdadeiros vencedores, estão em Cristo, veja, eles vão se alimentar da palavra feita carne, do grão maduro. Veja, isso é algo muito importante. Vejamos agora em Josué capítulo 5, verso 10, depois que Josué circuncidou aquela geração que havia nascido no deserto, ele agora então celebra a Páscoa com o grão maduro. Veja, isso é um detalhe muito importante. Veja, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano anterior, veja, ou do ano antecedente, melhor dizendo. Veja, ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. Veja, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Isso é um tipo perfeito da verdadeira igreja, aqui no tempo do fim. Depois que terminaram as eras denominacionais, a igreja agora entra numa santa convocação, de acordo com Apocalipse 4, veja, no 8º dia, uma santa convocação, subir cá, uma igreja agora que pode entrar pelas portas secretas da palavra e se alimentar, veja, desse molho movido, desses primeiros frutos, desse trigo maduro. Veja, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, para aqueles que entraram em Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, quando ele escreve aquela carta magistral, ele a escreve aos santos, veja, aos santos, veja, e fiéis em Cristo. Como eu entro em Cristo? Pelo batismo com o Espírito Santo. Quem são os fiéis? Foram os que passaram por todas as provações. Veja, pelo processo da adoção, foram testados. Veja, e saíram lá na frente, fiéis à palavra, fiéis à mensagem, fiéis à verdade da Escritura. Veja, esses agora estão na terra, na nova terra. Veja, em Cristo. Canaã representa o tremendo batismo com o Espírito Santo para o povo que saiu. Veja, ele saiu de, mas entrou em, porque redenção tem duas partes. Por isso que muitas pessoas ainda permanecem confusas a respeito da verdade da palavra. Eles não conseguem descansar. Eles estão olhando para os homens, julgando os homens, criticando os homens, porque na verdade nunca entraram na terra da promessa.
porque se tivesse entrado na terra da promessa, estariam circuncidados, estariam se alimentando do trigo maduro, da palavra manifestada. Veja, então o profeta, nessa mensagem de adoção, primeira parte, parágrafo 66, ele diz assim, agora, ele está falando aos cananitas espirituais, Israel, o Israel espiritual, os quais têm possessão da terra. Não está você feliz por você ter saído do alho do Egito? Não está você feliz por estar fora do deserto? E recorde, eles tinham que comer o maná, a comida dos anjos lá do céu, até que atravessassem para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Eles estavam completamente maduros então, e eles comeram o velho milho da terra. Veja, o milho tinha passado por todos os seus processos, desde o broto até a florada, até a casca, que foram os pentecostais, e dentro da casca formou-se o grão. Esse alimento, essa palavra feita carne, manifestada, é somente para quem está em Cristo, aquele que pode se alimentar dos misteriosos 7 trovões, que pode comer a palavra que já está madura. Veja, eles estavam completamente maduros então, e eles comeram o velho milho da terra. Agora que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados, cuidados e persuadidos para vir à igreja. Veja, aos fiéis, aos que foram provados, foram testados e permaneceram de pé, esses que estão maduros, que não têm mais que ser mimados, cuidados, persuadidos para vir à igreja, agora que vocês estão completos, cristãos maduros, vocês estão prontos para comerem carnes fortes agora. Você está pronto para entrar em algo, ele disse. Você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Nós entraremos nisso diretamente. Isso foi escondido desde antes da fundação do mundo. Ele disse, agora que vocês chegaram a isso, estou endereçando isso a vocês, não para aqueles que acabaram de sair do Egito, não para aqueles que continuam de viagem, mas para aqueles que estão na terra prometida, que têm recebido a promessa. Quem são esses? Os verdadeiros cristãos, os que estão de pé nessa hora. Veja, ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1:3, os lugares celestiais são em nossas almas. Veja, as obras maiores para essa etapa agora é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Isso nenhum homem pode fazer, nenhum homem pode dar ao outro. Somente os eleitos e predestinados podem entrar na terra, podem gozar da palavra. Veja, há bênçãos naturais que todo mundo recebe, a chuva cai sobre justos e injustos, mas bênçãos espirituais, veja, a revelação dos 7 trovões, a fé para o rapto, o poder para ser transformado, a estatura de um varão perfeito, veja, alimentando-se do trigo maduro, da palavra manifestada, da revelação da palavra, naquela parte que nem está escrita, mas seria revelada através desses misteriosos 7 trovões. Veja, o Espírito Santo, o mesmo que ministrou ao profeta, tem vindo à igreja, para que a igreja possa tomar esse livro, que são as mensagens, e alimentar-se desse trigo maduro, dessa palavra manifestada, dessa palavra revelada, para mostrar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar as profecias para esse dia manifestadas. Primeiramente, através do anjo de Malaquias 4 e depois através da igreja. Veja, uma igreja que tem sua fé restaurada, uma igreja que pode comer o livrinho, uma igreja que pode se alimentar da palavra revelada, manifestada, feita carne, sem tropeçar. Isso não é para bebês, mas é para crentes maduros, esses que têm entrado além do véu, esses que foram lá atrás onde está o pilar de fogo, a glória da Shekinah, meteram a mão na bacia dourada e comeram o maná escondido. A esses que Deus os colocou debaixo do pacto de Hebreus 8 e Hebreus 10, onde Deus disse, eu escreverei nas tábuas de carne do vosso coração a minha palavra.
Ninguém mais ensinará o seu irmão, eu ensinarei, eu farei com que vocês andem em meus caminhos. Esse é o pacto com a igreja verdadeira? Esse é um pacto debaixo da graça? Aquela pedra cortada sem mãos? No livro de Zacarias, que veio clamando graça, graça a ela. Veja, revelando-nos as palavras de vida eterna, revelando-nos a hora em que nós estamos vivendo, revelando as profecias para esta hora, revelando-nos como nos aprontar para o arrebatamento. É aí onde nós estamos, na terra prometida, batismo com o Espírito Santo, comendo trigo maduro. Veja, não mais vivendo da palha, ou vivendo lá atrás da mensagem de Lutero, da mensagem de Wesley, ou da mensagem pentecostal. Não, vivendo da mensagem, veja, da pedra de coroa, Cristo, a palavra pura, revelada, manifestada. É aí onde nós estamos. Eu espero que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Continue firme, não olhe para os lados, não dê ouvidos a quem quer que seja, creia na mensagem, estude-a, medite, viva da mensagem, porque a mensagem veio restaurar a nossa fé e nessa hora obras maiores. Veja, é colocar o povo na terra da promessa. Lá, veja, o nosso precioso, o príncipe, esse que apareceu para Josué, o Espírito Santo, colocando cada um na terra da promessa, vida eterna. Porque é uma promessa de uma igreja que se aprontou em Apocalipse 19, que foi vestida, veja, com vestes reais. Veja, a exemplo de Eliezer que vestiu Rebeca, veja, o nosso Eliezer, o mensageiro de Malaquias 4, tem vestido a igreja. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.